Fala galera, hoje o nosso papo é rápido e direto. Falaremos sobre o uso dos porquês, assunto que vem caindo muito em prova, tá bom? Então dá uma olhada aqui nos 4 tipos de porquês que nós temos, tá? Nas 4 grafias. Nós temos o porquê, olha aqui, ó, separado sem acento. Nós temos o porquê separado e com acento. Separado e com acento. Nós temos o porquê junto e sem acento. E nós temos o porquê junto e com acento. Então são 4 grafias para os porquês. Mas é muito tranquilo, não tem como errar uma questão dessa se cair em prova. Olha só, esse primeiro porquê aqui, ó, separado e sem acento, ele pode ser usado em 3 situações básicas. 3 situações. Primeiro, numa pergunta, tá? Numa pergunta, mas só se ele estiver no início ou no meio da pergunta, porque se o porquê vier no final da estrutura, no final da oração, junto do ponto, aí a grafia já vai ser diferente, tá? No final da frase a grafia é diferente. Então se ele vem no início de uma pergunta ou no meio de uma pergunta é assim, separado sem acento. Calma que eu já vou dar os exemplos, tá bom? 2. Esse mesmo porquê aqui, ó, separado e sem acento, a gente usa quando ele pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Pode trocar o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. É este porquê separado sem acento. Só no final que eu vou dar exemplo. Segura a onda aí. 3. Eu uso esse mesmo porquê separado sem acento quando ele pode ser acompanhado da palavra motivo. Olha só. Porque motivo ou ainda por qual motivo, tá? Por que motivo ou por qual motivo? Se cabe por que motivo, por qual motivo, é o separado e sem acento. Mas é claro que essa grafia aqui, ó, separado e sem acento, é sempre no início ou no meio da frase, porque no final da frase você vem para cá. Se o porquê vier no final da frase, junto do ponto de interrogação, junto do ponto de exclamação, junto do ponto final, aí assim, separado e com acento. Se vem junto do ponto, interrogação, exclamação, ponto final, aí já é separado e com acento. Tá bom? Então, ó, se ele vem no início da pergunta ou no meio da pergunta, separado e sem acento. Mas foi para o final da frase, ficou junto do ponto, aí é separado e com acento. Beleza? Tranquilos. Quando que o porquê é assim, ó, junto e sem acento? Quando é conjunção. Quando é conjunção causal ou conjunção explicativa, e nesse caso, ele pode ser substituído normalmente pelo pois. Certo? Espere um pouco, porque eu preciso falar com você. Espere um pouco, pois eu preciso falar com você. Fui aprovado porque estudei bastante. Fui aprovado, pois estudei bastante. Né? Então, se o porquê é conjunção explicativa ou conjunção causal, pode ser trocado pelo pois e recebe essa grafia aqui. Se o pois é tudo junto sem acento, o porquê é tudo junto sem acento. Tá bom? E o porquê número 4 é quando ele vem explicitamente acompanhado de artigo. Eu quero saber o porquê de sua ausência. Se ele vem explicitamente precedido de artigo, ele passa a ser um substantivo. Né? O artigo tem o poder de substantivar qualquer palavra, qualquer expressão. Né? Então, se vem precedido de artigo, é substantivo, e se é substantivo,
recebe essa grafia. Inclusive, quando é substantivo, olha aqui, ó, ele tem plural. O porquê e os, vai lá, porquês. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Vamos chamar isso aqui, ó, de porquê número 1, porquê número 2, porquê número 3 e porquê número 4. Então, agora, só conversando aqui, ó, eu vou perguntar, eu monto uma frase e você vê aí qual é o porquê que a gente vai utilizar. Porquê número 1, porquê número 2, porquê número 3, porquê número 4. Depois, aqui nos slides, eu coloco mais alguns exemplos. Tudo bem? Vamos lá, então. Se eu digo assim, por que você não veio à aula? Se o porquê está no início de uma pergunta, ó, é separado e sem acento. Bem tranquilo. Agora, olha só. Você não veio à aula por quê? Veja que agora ele foi para o final da frase, para o final da sentença. Está junto do ponto, é separado e com acento. Eu preciso saber por que você não veio à aula. Eu preciso saber por que motivo, por qual motivo você não veio à aula. Separado, sem acento. Tá vendo? Então, se eu digo, eu preciso saber por que você não veio à aula, eu preciso saber por que motivo, por qual motivo você não veio à aula. É o nosso porquê, separado, sem acento. Esta é a rua por que passo todos os dias. Esta é a rua pela qual passo todos os dias. E se eu posso trocar o porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ó, é separado sem acento. Certo até aqui? Eu não vim à aula porque estava doente. Eu não vim à aula pois estava doente. Este porque é uma conjunção causal e se é conjunção, tudo junto sem acento. Agora olha só. Quero saber o porquê de sua ausência. Se tem artigo na frente, se ele está explicitamente precedido de artigo, ele é um substantivo, é junto e com acento. Vocês viram como é simples? Não tem o que discutir, ó. É isso. Então vamos analisar aqui, ó, nos slides, alguns exemplos, sempre usando o que está aqui no quadro, tá bom? Número 1. Por que não houve votação? Veja que o porquê, ó, está no início, agora você olha para mim, está no início de uma pergunta. É separado e sem acento. Acabou-se. Olha o item 2. Desconhecemos as razões por que o processo foi cancelado. Olha para mim agora. Desconhecemos as razões, olha só, pelas quais o processo foi cancelado. Se eu posso trocar esse porquê por pelas quais, é separado sem acento. Percebeu? Exemplo número 3. Preciso saber por que a aula foi cancelada. Pense aí um pouco. Preciso saber por que motivo, por qual motivo a aula foi cancelada. Se cabe por que motivo, por qual motivo, ó, é separado e sem acento. É muito tranquilo. Tá vendo? Só lembrando que todos os exemplos que estão aqui nos slides estão corretos. Nós estamos buscando justificativas. Tá? Estamos apenas buscando justificativas para as grafias dos porquês. Beleza? Então tá joia. Exemplo número 4. A sessão não se realizou por quê? Veja que agora que o porquê vem no final da frase. Tá junto do ponto. É separado e com acento. A sessão não se realizou por quê? Está aqui, número 2. 5. Está alegre e não sabe por quê. Veja que agora, olha aqui para mim,
não é um ponto de interrogação, é um ponto final. Mas, de qualquer modo, se o porquê vem no final da frase, junto do ponto, é separado e com acento. Está alegre e não sabe por quê. Tá legal até aqui? Então, olha aqui que bacana, olha só. Veja lá, ó. Por que não houve votação? Está no início de uma pergunta. Desconhecemos as razões por que o processo foi cancelado. Desconhecemos as razões pelas quais o processo foi cancelado. Está aqui, ó. Preciso saber por que a aula foi cancelada. Por que motivo, por qual motivo a aula foi cancelada. A sessão não se realizou porque está junto do ponto final da frase, é separado com acento. Ele está alegre e não sabe por quê. Do mesmo modo, está junto do ponto final da frase, é separado e sem acento. É tranquilo, não é, pessoal? Tranquilinho. Vamos lá, então. Exemplo número 6. Prepare-se, porque as eleições estão chegando. Olha aqui para mim. Prepare-se, pois as eleições estão chegando. Né? Este porquê, que pode ser trocado por pois, nesse contexto, é uma conjunção explicativa. Conjunção explicativa. Tudo bem? E se a conjunção pode trocar pelo pois, é aqui, ó, tudo junto e sem acento. 7. O processo foi arquivado, pois porque não havia provas. Ó, sem querer já troquei pelo pois. O processo foi arquivado porque não havia provas. O processo foi arquivado, pois não havia provas. Tá vendo? Este porquê é uma conjunção causal. E se é conjunção, pode ser trocada pelo pois. É tudo junto e sem acento. Perceberam? Então, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Prepare-se. Prepare-se. Porque as eleições estão chegando. Prepare-se, pois as eleições estão chegando. Pode trocar pelo pois? Pode. Então é conjunção. E se é conjunção, tudo junto sem acento. 7. O processo foi arquivado porque não havia provas. O processo foi arquivado, pois não havia provas. Pode trocar pelo pois? Pode. Então é conjunção. E se é conjunção, tudo junto sem acento. Agora, atenção. Atenção. O número 8 é um pouco perigoso. Ele é perigoso. Veja bem. Se o processo foi aprovado, é porque não havia provas. Se você for pelo lado semântico, você vai perceber que este porquê é uma conjunção causal. O processo foi cancelado porque não havia provas. Certo? Agora, então, isso aqui é uma construção diferenciada. Até num outro momento a gente pode analisá-la sintaticamente falando, mas olha só. Quando eu digo se o processo foi aprovado é porque não havia provas, é o mesmo que dizer o processo foi aprovado porque não havia provas, pois não havia provas. É causal? É. É tudo junto, sem acento? É. Só que aqui o que complica é que você não pode trocar pelo pois, você não pode usar esse macetinho do pois. Certo? Porque vem esse é na frente aqui, ó. Tá vendo? Então eu queria que você guardasse que quando o porquê vem com esse é na frente, é porque. Ou então vem com isso porque, isto porque. Perceba que ele vai ser causal. E se é causal, é conjunção, é tudo junto, sem acento. Tá? Então se eu falo assim, bom, se foi reprovado, é porque não estudou. Tá vendo? É o mesmo que dizer, foi reprovado porque não estudou, pois não estudou. Mas quando vem o é na frente, eu não consigo trocar pelo pois, eu não consigo usar esse macetinho. Mas que é conjunção causal? É. Que é tudo junto, sem acento? É. E a mesma coisa acontece quando vem um isso na frente. Né? Coloco lá, a economia do país cresceu nos últimos anos. Ponto. Isso porque houve maiores investimentos na área agrícola. Tá vendo que você não consegue trocar pelo pois? Isso, pois, não rola.
Mas que é causal, é. Se a economia do país cresceu, é por causa disso, é porque houve maiores investimentos na área agrícola. Então, cuidado, se aparece lá, é porque, isso porque, eu não posso trocar pelo pois, mas verifique, tá? Que ele provavelmente será no contexto uma conjunção causal, e se a conjunção causal se expressa causa, é tudo junto e sem acento. Beleza, pessoal? Tranquilinhos? Legal. E olha o item 9. Sabendo um porquê do caso, saberemos todos os porquês. Olha aqui. Sabendo um porquê do caso, saberemos todos os porquês. Esse um é um artigo indefinido. E esse os é um artigo definido. Então, se eu digo um porquê, os porquês, se o porquê vem precedido explicitamente por artigo, ele é um substantivo e é tudo junto com acento. Lembrando que o porquê substantivo, precedido de artigo, tem plural, um porquê, o porquê e os porquês. É isso aí. Tá joia? Não tem como errar. Com isso que eu passei para vocês aqui em poucos minutos, eu sei que vocês acertam todas as questões sobre o uso dos porquês em prova. Tá legal? É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.